Iniciando então aqui mais um dos nossos estudos, nós estamos no Livro dos Espíritos, livro segundo, Mundo Espírito dos Espíritos, nós estamos no item número 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e o nosso tema, nós vamos entrar agora especificamente, no tema convulsionários, que é aqui no item número 3 do Livro dos Espíritos. Lembrando que na semana passada, no nosso último encontro, nós observamos, primeiro no capítulo número 2, no item número 2, que falava sobre a influência dos espíritos, nós vimos todo esse conteúdo, e depois aqui no item número 3, nós começamos então nos possessos, que é na 473 e na 474, mas a partir da 475, ele começa a falar sobre a influência dos espíritos. Então nós saltamos lá do item número 2, quando terminamos, direto para essa questão 475, e vimos aqui várias passagens, inclusive algumas complementando aquilo que Kardec já tinha perguntado aos espíritos lá no item anterior. Então, por exemplo, pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio, ou fórmulas de exorcismos, se a prece é capaz de curar a obsessão. Então nós vimos esses itens que na verdade eles não estão aqui relacionados diretamente com a possessão, Só duas questões são tratadas por Kardec nesse ponto, Lembrando que tudo começa com essa questão dos convulsionários, que no dicionário, estudando um pouquinho sobre esse tema, fala, por exemplo, sobre um grupo de fanáticos franceses do século XVIII que tinham convulsões e que também se infligiam torturas físicas às quais se declaravam insensíveis. Então isso aqui no dicionário da Academia Brasileira de Letras. Lá no Kugan-Larousse, nós temos fanáticos franceses jansenistas do começo do século XVIII, então ali por 1700 e alguma coisa, aos quais a exaltação religiosa causava convulsões. E depois, no Lelo Universal, fanáticos jansenistas do século XVIII, em quem a exaltação religiosa produzia convulsões e que se infligiam diversas torturas. Então, esses chamados convulsionários, que, de um modo geral, eram vistos como parte de algum tipo de seita, pela forma como manifestavam essa faculdade mediúnica, porque era assim também compreendida, e Kardec então trouxe para o estudo da doutrina espírita, já que ele analisava tudo aquilo que dizia respeito à mediunidade, dizia respeito à comunicação com o mundo espiritual, independente da forma, e olha que Kardec só teve contato com aquilo que era presente ali na sua região, seja na França, naquela parte da Europa, ou no norte da África, ou alguma coisa que aparecia lá na Ásia, ali perto da Europa. Mas, por exemplo, Kardec não teve nada, nenhum tipo de comunicação com aquilo que acontecia na África, como hoje nós temos religiões que têm ali origens africanas, influências das tradições africanas. Kardec, então, não teve contato com esses grupos, assim como também nós tivemos a pagelança aqui na América do Sul, e também na América do Norte. Também Kardec não teve estudo sobre isso. Então ele pegava aquilo que era próximo dele, aquilo com o qual ele tinha notícias. Então era uma comunicação que surgia num jornal, era ali alguém que comentava alguma coisa, então ele procurava fazer um estudo sobre isso. Esses jansenistas diz respeito então ao jansenismo, que é uma doutrina religiosa muito difundida na França entre esse período do século XVII e século XVIII, 1600 e alguma coisa, 1700 e alguma coisa, que pretendia limitar a liberdade humana partindo do princípio de que a graça é concedida a certas pessoas desde o seu nascimento e recusada a outras. E assim designado porque seu autor era o bispo católico holandês Cornélio Jansênio, que falecido aqui em 1638. Os jansenistas protagonizaram um fenômeno singular no cemitério de Saint-Médard, em Paris. Nós temos um artigo da Revista Espírita que fala sobre os convulsionários de Saint-Médard. Então, daqui, só para a gente fazer essa introdução, para compreender um pouquinho mais também sobre
esse tema, né? Então aqui dos convulsionários nós voltamos então para os possessos, que é o que nos interessa, nessa questão então 473 e 474. Aliás, acho que eu acabei saltando aqui, eu estava falando de possessos, de repente veio convulsionários, eu acabei saltando de um assunto para outro, mas a gente volta para o nosso assunto original, depois a gente faz essa introdução dos convulsionários. Então, muito bem, Tico Taco, bom dia. Na questão 473, diz aqui então Kardec, porque quando se fala em possessão, agora retomando aqui o nosso raciocínio, quando se fala em possessão, na atualidade o que nós temos muito, principalmente na mídia, né, na ficção, ou mesmo em histórias verídicas, falando sobre possessões demoníacas, né, que é principalmente, no caso os demônios, né, são os principais agentes desse tipo de fenômeno, né? Então, na época de Kardec também isso não era diferente, isso também era bastante falado, e mais do que isso nós temos no próprio Novo Testamento, quando Jesus então se deparou com possessão, e a possessão demoníaca, né, segundo as traduções e segundo as tradições. Então Kardec trouxe para nós esse tema, mas como ele não era tão relevante assim, ele colocou apenas duas questões e a gente vai desenvolver o nosso raciocínio a partir dela. E como eu comentei com vocês então, nos nossos últimos encontros, a grande importância desse assunto que Kardec apresenta para nós, muito mais do que o seu conteúdo, foi exatamente a mudança de opinião que Kardec teve diante daquilo que os espíritos apresentavam e diante dos fenômenos que ele presenciou. Então ele teve ali uma mudança de opinião, mudança inclusive de pontos, de temas considerados doutrinários, né? E isso é importante para nós porque, conforme nós já conversamos, muitas vezes tem-se aquela ideia, né, que fora do que está escrito na codificação, nada é verdadeiro, né? Ou seja, a codificação ela é imutável, ela é intocável, e de repente nós vemos Kardec fazendo essa mudança. Então, por isso, é a grande importância, né? Nós veremos isso, Tic-Teco, né? Porque Kardec conseguiu ver exatamente, porque no caso das possessões, e eram também chamados de possessões, processos obsessivos, né? Que muitas pessoas viviam no ambiente religioso católico e também evangélico, e aí então, pela intensidade da possessão e pela forma como se comportava aquele que estava sendo obsediado, passando ali por um transe mediúnico, no caso, por exemplo, de uma incorporação. Então a palavra possessão ela acabava também sendo muito mal aplicada, porque até mesmo Kardec teve ali um cuidado muito grande de diferenciar uma coisa da outra, que foi exatamente o que os espíritos responderam para ele, dizendo que a possessão não existia, que era um tipo de obsessão, e ele percebeu então depois que realmente havia possessão. Vamos então entender o desenvolvimento desse tema desde o seu início. Então, 473, Kardec pergunta aos espíritos: pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir como em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? Então essas palavras, quando fala de um espírito revestir-se do invólucro e introduzir-se num corpo animado, comecei então com aquela ideia de que o espírito, então, nós encarnados estamos dentro do nosso corpo. Na verdade, nós estamos ali coexistindo, né, o espírito, o perispírito e o corpo físico coexistindo no mesmo espaço, vivendo ali dimensões diferentes, né, nós podemos entender assim. Então, quando Kardec fala de um espírito introduzir-se num corpo, seria exatamente isso, ele substituir um indivíduo, um espírito que se encontra encarnado, e esse espírito então dominá-lo. Eis então aqui a resposta dos espíritos. Um espírito não entra num corpo como entra numa garrafa. Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades para agir conjuntamente. Então aqui já é um ponto importante, porque ele não traz apenas o lado negativo, ele traz também ali o positivo, né? Porque as qualidades também podem ter ali podem gerar uma afinidade entre o espírito encarnado e o desencarnado.
mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Um espírito, esse é o ponto importante, não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da existência material. Então, até aí, nós vamos para o próximo, então. 474. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada ou obsedada, a ponto de ver sua vontade de alguma forma paralisada? Sim, e são esses os verdadeiros possessos. Então nós vemos na resposta dos espíritos que a ideia de possessão ela deve ser interpretada, então, pelo menos nessa resposta, porque quando nós falamos nos espíritos, claro que nós consideramos todos os espíritos que participaram da codificação, mas nós temos algumas respostas aqui que um espírito apenas respondeu. E esse espírito respondendo, Kardec ou analisou ali a partir do seu bom senso, ou submeteu aquela resposta à avaliação de outros espíritos. Basta a gente lembrar a própria questão 919 de Santo Agostinho, é ele que responde. E aí Kardec então considera aquela resposta como definitiva exatamente por conhecer o espírito, conhecer o seu grau de conhecimento, conhecer a sua elevação moral e tudo mais, né? Assim como nós temos outros espíritos também. Quando Kardec fala sobre os elementais, falando sobre aqueles seres ainda primitivos, nós temos ali o Gênio das Rosas, que é um artigo, Gênio das Flores, que é um artigo publicado na Revista Espírita, em que Kardec pega alguma daquelas questões e insere no Livro dos Espíritos. Então algumas respostas foram formuladas a partir de uma análise de várias respostas que Kardec recebeu, e outras, né, ele recebe a resposta, submete para avaliação de outros espíritos, e outro, ele tem ali seu próprio critério de avaliação e aceita a resposta de um único espírito como sendo uma base doutrinária. Então, nós temos ali várias situações em que foram formadas. Nessa resposta, então, aqui em que esse espírito responde, nós não sabemos qual é a identidade dele, não sabemos se foi uma resposta conjunta, mas de qualquer forma nós temos aqui o espírito, então, ou os espíritos respondendo a Kardec, que nesse caso nós devemos interpretar a possessão como sendo ali uma obsessão no seu grau mais intenso, onde há, inclusive, a própria subjugação da vontade do encarnado. Então assim ele entende como a possessão, e não como o espírito utilizando o corpo desse encarnado, mas influenciando-o a ponto de controlá-lo para fazer aquilo que ele deseja. O Tic-Tac colocou nesse campo a palavra final nunca é do homem. Exatamente, Tic-Tac, porque, como a própria doutrina diz, a doutrina dos espíritos. Né? Então, se a doutrina dos espíritos, que ele chamou de espiritismo, que nada mais é do que uma filosofia dos espíritos, tudo aquilo que é trazido para nós nessa filosofia é por parte dos espíritos. É claro que nós temos ali uma metodologia muito limitada para nós aqui encarnados, né? Porque nós fazemos uma avaliação, fazemos comparações, então nós não temos como trazer uma resposta plena e absoluta do plano espiritual. Então Kardec faz assim meio que uma amostragem. Ele analisa então ali um grupo de espíritos, analisa os seus valores, o seu grau de conhecimento pela interação que ele tem com os espíritos, faz uma comparação a partir do controle universal, e aí então ele apresenta respostas para nós. Tanto é assim que nós vimos, esse método é perfeito? É aí que está a grande questão de estudarmos os processos. Kardec viu que a resposta dos espíritos nem sempre é perfeita e nem sempre é definitiva, a ponto dele mesmo, por experiência própria, por uma iniciativa própria, mudar a resposta dos espíritos e depois encontrar uma outra análise dessa questão. Então, por isso é colocado para nós aqui mais uma vez. Esses são os verdadeiros processos. Mas ficais sabendo que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas,
que mais necessitam de médico do que de exorcismo. E aí Kardec, então, traz para nós esse comentário. A palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Né? Então Kardec, quando ele fala na acepção vulgar, é na forma como as pessoas popularmente a conhecem, culturalmente, dentro das tradições, principalmente na visão religiosa. Né? Porque, como eu falei para vocês, no Novo Testamento, nós temos ali passagens em que Jesus lida com demônios em caso de possessão. Então, se entendeu que qualquer tipo de possessão se dá exclusivamente na visão popular a partir dessa presença da existência de demônios. E ele diz ainda aqui, comentários de Kardec ainda, mas como não há demônios nesse sentido, e como dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. Pela expressão possesso, não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Então nós vemos aqui que os comentários de Kardec, que são as conclusões que ele tira daquilo que os espíritos apresentam para ele aceita plenamente aquilo que é falado. Ele traz uma concordância completa. Ele diz assim para nós, então, mais uma vez, pela expressão possesso, não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Então, por isso que ele vai, então, ele compreende aquilo que os espíritos falam, apresenta as suas conclusões para poder ali trazer para nós um entendimento mais completo, mas a gente vê assim que ele segue aquilo que é falado, ele concorda com aquilo que é falado. Né? Então, nessas duas questões, 473 e 474, são as duas questões relacionadas com possessos que nós vamos então analisar. Olá, Eve. André colocou a influencia seus pensamentos e atos independente da consciência da pessoa. Quando se fala nesse ponto, Andréia, das influências dos espíritos, principalmente nesse grau mais elevado de domínio que os espíritos apresentam, é como se você... imagina, não precisamos assim necessariamente trazer um caso de relação, de obsessão espírito encarnado e desencarnado. Duas pessoas. Uma pessoa, por exemplo, né, a gente pode falar assim, no caso de pais e filhos, no caso de maridos e esposas, onde existe ali um domínio psicológico, físico, onde tem o medo, onde tem o constrangimento, e a pessoa fica completamente submissa à vontade do outro por esse medo. Nesse caso nós temos ali o medo, muitas vezes até uma dependência psicológica que a pessoa tem. Nesse caso que nós temos aqui das influências espirituais, o espírito então, ele acaba ficando como que uma marionete do espírito, do desencarnado. Ele dita o que fazer, dita como fazer, direciona como não fazer, sempre nesse caso, mente a mente e também na parte fluídica, Angelina. Porque é que é a grande questão, Kardec ele traz para nós esse esclarecimento lá no livro A Gênese, quando ele fala sobre as obsessões, e ele diz assim que é como se o espírito, o obsessor nesse caso, envolvesse o encarnado com um manto. E esse manto seria exatamente esse manto fluídico, em que ele se mistura então e começa a transmitir o seu pensamento. Então, é uma questão de qualidade dos fluidos em que estão sendo ali trocados, estão sendo assimilados, como também pela vontade que parte da mente daquele que subjuga o obsediado nesse caso. Tá? Então nós temos ali todo esse processo. E é muito difícil a gente dizer como é que alguém pode se submeter a isso. É a mesma coisa que a gente pode dizer de algo semelhante. Como é que alguém que vive depressão sente depressão? Como é que alguém pode se entregar a esse desânimo? Perder a vontade de fazer as coisas. E aí então nós partimos da nossa referência. Eu não tenho esse desânimo, eu nunca vivi uma depressão, então eu não vou compreender quem passa por uma depressão. A mesma coisa acontece no caso de alguém que passa por esse grau de subjugação. Alguém que está vivendo ali aquela dependência, ele sabe que aquilo faz mal, ele tem consciência de que ele precisa modificar, mas ele simplesmente não consegue. As suas energias estão drenadas, a sua vontade subjugada, as suas ideias estão confusas. Então somente sabe o que é ser obsediado, nesse grau mais intenso, quem passa por essa obsessão.
E da mesma forma, mais uma vez, só sabe o que é a depressão quem vive a depressão. Para quem não sabe, vai ler na teoria. Ele vai ler ali tudo que está escrito, que ele perde a vontade, que a vida perde ali a sua cor, que ele não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de fazer nada, que isso compromete a sua vida. Mas se eu não vivo aquilo, como é que eu posso dizer que eu sei o que é a depressão? É nesse sentido. André colocou, né? E assim é muito difícil se fazer um diagnóstico preciso. Só um instantinho. E assim é muito difícil de fazer um diagnóstico preciso em uma pessoa nessas condições, sendo espírita, não? O que nós vamos analisar, Andréia, quando você analisa um processo de obsessão, aí nesse caso, né, a gente colocaria então, né, as palavras de quem trabalha com desobsessão, para quem tem experiência nesse caso, é exatamente você observar o que é a pessoa agora e o que ela era antes da obsessão. Então você percebe essa mudança de comportamento e aí então você vai analisar todas as circunstâncias que aquela pessoa viveu, quais foram as situações que a levaram a essa mudança de comportamento, se existe ali uma alteração do seu psiquismo a ponto de alterar a sua personalidade, e aí então se chega a essa conclusão. Obviamente que quando se fala em obsessão, o primeiro cuidado que alguém vai ter vai ser levar para um médico, um psiquiatra. E aí então o psiquiatra vai trazer ali um transtorno mental. Esse transtorno mental, na visão da nossa medicina, é apenas ali, né, questões bioquímicas, questões psicológicas e tudo mais. Mas nós temos o elemento espiritual, que embora não seja considerado por grande parte dos nossos médicos, nós temos também outros tantos psiquiatras que, aliás, foram aqueles, né, os idealizadores da Associação Médico-Espírita. Porque exatamente estudar o espírito na visão médica começa pela alteração do comportamento, começa pela interferência na mente daquele que é o paciente. O Dr. Bezerra de Menezes escreveu um livro sobre isso, a Obsessão sobre o Novo Prisma, se não me engano, o título do livro. Depois nós tivemos outros médicos também, o Dr. Inácio também a mesma coisa, que fundou ali uma clínica psiquiátrica. Centros psiquiátricos foram criados por médicos espíritas, né? Então vemos assim que a grande parte da medicina psiquiátrica, né, ou da psiquiatria acaba não aceitando isso porque tem uma visão clínica, uma visão da ciência comportamental, né, e da ciência também, até mesmo da parte da biologia, já que nós lidamos com alteração de substâncias, medicamentos, desequilíbrios bioquímicos e tudo mais. Mas nós temos também essa parte espiritual. Então nós temos ali a Associação de Psicólogos Espíritas, a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que é a ABRAP, e a Associação Médico Espírita. Então nós temos essas duas instituições formadas por profissionais que começaram a estudar esse campo. Hoje, né, felizmente, nós temos ali outras especialidades chegando para poder analisar, quando se fala, por exemplo, sobre especialidades como oncologia, quando se fala sobre a parte clínica de um modo geral, a parte cirúrgica. Então nós temos outras especialidades começando a analisar o organismo a partir dessa perspectiva, né? Então, assim, para fazer esse diagnóstico, sem dúvida nenhuma, tem que ter um trabalho bastante cuidadoso, um trabalho bastante profundo de análise para saber exatamente se existe realmente essa interferência, até mesmo contando com a orientação dos espíritos, né? Porque o espírito e o corpo estão ligados e até o tempo marcado por tempo dessa existência, né? Não entendi por que ele colocou essa frase no final da resposta. Vamos abordar ela já. O Arnaldo colocou lá em cima, né? Isso será sempre afeto à pusilanimidade do que sofre a influência, sempre relacionado com o grau moral, né? Como foi colocado por Kardec aqui na resposta anterior. Ele diz assim para nós, recebeu como resposta, mas é o espírito encarnado que age sobre a influência revestido, deixa eu ver aqui, está aqui, ó. O espírito não entra no corpo como entra em uma cãs, né? Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades. Então se dá exatamente pela afinidade. E nesse caso de um espírito ainda, né, com valores inferiores, ele vai se submeter a uma influência de um espírito semelhante. A Angelina colocou, né, por que quando cheguei à doutrina passei alguns dias inconscientes, né? Boa pergunta, Angelina. Não saberia te responder. Levaram até um padre para colocar água benta, não resolveu
só no centro e a medicina, né? Então aqui, o que a gente pode ter colocado, né? A Dona Ivone também viveu aquela parte da letargia, né? Então, você pode ter vivido uma letargia, já que você passou esses alguns dias inconscientes. Então, isso pode estar relacionado com essa experiência. A gente estuda na teoria letargia, catalepsia, e você passou alguns dias inconscientes. A Dona Ivone também passou alguns dias inconscientes. Agora, por que de tudo isso? Fica difícil lembrar. Então, já coloca no seu currículo aí também. Já também vivi, né, a letargia. Então, cada um ali contando um pouco das suas histórias e das suas experiências, né? Então, na sua já está registrada essa experiência também. Isso, pelo menos, né, analisando assim superficialmente aquilo que você colocou. Porque a única forma que nós temos de alguém passar algum tempo inconsciente é exatamente essa letargia. Aí, nesse caso, nós temos aqueles que ficam inconscientes, tendo o desdobramento espiritual e tendo uma consciência daquilo que vive como espírito, como foi o caso de Dona Ivone, e tem outros que ficam inconscientes sem qualquer lembrança do que aconteceu. Então, aparentemente, pela descrição, lembra também uma letargia. Deixa eu ver assim, o Tic Tac lembrou sem o juízo superficial, sim, né? Será uma avaliação muito superficial. Então, quando se faz uma avaliação do diagnóstico de alguém que passa por uma obsessão, é um trabalho delicado, um trabalho dedicado, delicado, prolongado, e assim vai, né? Deixa eu ver aqui. Angelina Coutan, isso aí então. Vamos lá, pessoal. Então, analisando esse trecho que foi colocado aqui, essas duas questões, então nós tivemos aqui agora uma evolução desse assunto. E é aqui que nós vamos entrar então. Eu peguei aqui, separei um artigo muito legal, um artigo muito interessante, que foi publicado no site oconsolador.com.br, um artigo chamado A Possessão segundo Kardec. Ela foi publicada em 14 de setembro de 2007 por Fernando A. Moreira, lá no Rio de Janeiro. Então ele publicou esse artigo bem completo, né, muito bem pesquisado, muito bem elaborado, que tem aqui como fontes todo o material de Kardec, já que o tema é a possessão segundo Kardec, né? Então nós temos aqui o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o livro Obsessão, da editora Clarim. Nós temos aqui a Revista Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Essas foram as fontes publicadas por Kardec, por Fernando, né, por esse nosso articulista, sobre esse assunto. Então vamos lá, para a gente analisar aqui a cronologia. Ele fez um trabalho muito bacana, porque ele foi colocando assim o assunto possessão. Ele surgiu em que momento dentro dos estudos da doutrina espírita? Então ele começa exatamente em 1857, da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então ele começa dizendo assim: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado, né? Então, o Kardec coloca essa frase para reflexão nesse ponto inicial aqui, para percebermos exatamente que as coisas vão surgindo gradualmente, surgindo pouco a pouco, conforme a gente vai então amadurecendo. Depois ele coloca: há possessos? Existe a possibilidade de dois espíritos coabitarem no mesmo corpo? O mergulho cronológico nas obras da doutrina espírita nos leva ao seu berço, ou o Livro dos Espíritos. Começando por aqui. Cartomante, bom dia. Começando aqui então, 1857, nós vamos reler as duas questões que nós tivemos aqui na Revista Espírita, aqui no Livro dos Espíritos, para iniciarmos aqui então o nosso raciocínio. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar de outro que se acha encarnado nesse corpo? O espírito não entra em um corpo como entrais numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá de que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado
para a sua existência. André perguntou lá em cima sobre essa passagem, né? Sobre essa passagem. Ele fala exatamente porque o espírito não se desliga do seu corpo até que o corpo dele morra e ele desencarne. Porque não tem outra forma, porque o que Kardec coloca é um espírito substituindo o encarnado. E aí então o espírito responde que o espírito jamais deixa o seu corpo enquanto tiver fixado o termo da sua existência. Se ele tiver 80 anos previsto durante uma encarnação, ele vai estar ligado 80 anos e não há nada, nenhum processo de possessão que possa substituí-lo. Então foi nesse sentido que ele quis colocar, Andréa. Kardec tira suas conclusões, prepara e formula a pergunta seguinte. E os espíritos respondem: desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsediada, ao ponto de sua vontade vir-se a achar-se de certa maneira paralisada? Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibais que essa denominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitam de médico que de exorcismo têm sido tomados por possessos. Os espíritos aí fazem uma nítida distinção entre os verdadeiros e falsos possessos. Os verdadeiros são os subjugados até o ponto de sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada. Os falsos são os que não correspondem aos casos de obsessão, necessitando de tratamento médico. Comenta ainda Kardec, após a resposta dos espíritos: o termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Eu me recordo de um caso, eu era muito criança nessa época, portanto já há bastante tempo. Me recordo que tinha uma pessoa próxima a nós, e minha mãe nessa época ela frequentava, ela era umbandista na época, isso há 40 anos mais ou menos, né? Eu vou fazer 50 agora, então há 40 anos, eu tinha uns 10, 9 anos nessa época. E aí então eu me lembro que havia uma pessoa que ela se encontrava de tal forma prostrada que ela não tinha vontade de sair da cama para poder urinar ou evacuar. Para vocês terem uma ideia. Então ela tinha assim, uma aparência de uma pessoa doente e clinicamente ela não apresentava, na época, né, pela avaliação clínica, ela não tinha qualquer doença, e aí então viram que ela passava por um processo de obsessão. E aí então ela foi levada àquele centro de Umbanda na época para ser atendida, tiveram que chegar na casa dela, carregá-la até aquele lugar para tirar daquele estado de prostração. E aí então, no meio do caminho, várias situações aconteceram tentando impedir que ela chegasse até lá. Eram problemas de carro, eram problemas de trânsito, eram problemas de discussão no meio do caminho. Tudo o que acontecia, deduzia-se na época, que eram formas que os espíritos que a acompanhavam encontraram de tentar evitar que ela passasse por qualquer tipo de atendimento. Mas ela foi levada, passou por um tratamento longo, e aí depois eu creio que ela tenha se recuperado, não me lembro do desenrolar da história, mas assim, o grau, assim, a pessoa, se ela ficasse mais tempo daquela forma, certamente ela desencarnaria. Tamanho o estado de prostração em que ela se encontrava. Né? E nesse caso também nós temos Kardec citando na Revista Espírita, ou melhor, no Livro dos Médiuns, uma situação de alguém que, no caso de subjugação, andava pela rua escrevendo pelas paredes. Ele pegava o dedo e ficava escrevendo nas paredes. Ele se ajoelhava para as pessoas na rua, aquela coisa toda, sabendo que estava fazendo um papel ridículo, mas ele não conseguia evitar isso. Ele era levado àquele tipo de comportamento. Então, assim, esse é um caso também de subjugação. Nós temos nesse caso de comportamento e nós temos nesse caso de afetar realmente a saúde da pessoa. Né? A Angelina colocou: tive que recuperar em 6 meses para estudar e exercitar a mediunidade até hoje. Né? Pois aí não pode parar, né, Angelina? É aquele caso, né? Se você estacionar, o desequilíbrio acaba aparecendo e depois começam a surgir vários problemas que afetam a sua vida. Né? Então é algo que tem que ser contínuo. Né? Seria igual uma diabetes, seria igual ali um problema cardíaco, que você precisa tomar cuidados, precisa tomar medicamento, você não pode se desequilibrar. Né? E feliz se souber fazer um bom uso disso. Né?
Regina lembrou, né? Uma alegria muito grande ver a recuperação dos doentes, sem dúvida. Ver assim que mudou, e muito mais do que isso, né? A gente poderia até chamar isso de uma conversão, mas assim, é muito mais uma conversão moral, né? Porque a pessoa muitas vezes é submetida naquela situação, não porque ela tem uma vida desequilibrada, mas muitas vezes porque ela é uma pessoa que não se interessa em se melhorar. E de repente passa por um choque como esse, ela não só se recupera, como também começa a agir de um modo muito mais produtivo, tendo muito mais alegria na sua vida, se tornando uma pessoa proativa para muitas situações que ela simplesmente ignorava. Né? Continuando para nós, vamos lá. Questão então 1855. Saímos então 1857 e 1855. Antes 1857 e vamos para 1858 agora. Antes o Arnaldo colocou, né, tem ouvido isso, né, obrigação em relação à mediunidade para obter melhora, né? Fale um pouco sobre a respeito. Não é uma questão, Arnaldo, que ele coloca de você praticar a mediunidade, de você ser um trabalhador obrigatório. Nesse caso, o fato dela ter a mediunidade aflorada, é importante que ela mantenha um comportamento, mantenha o estudo sempre equilibrado para poder se autoconhecer, para se fortalecer, porque tem essa ideia, né? A gente vê muito assim, principalmente dentro do meio da Umbanda, as pessoas dizem assim, olha, você precisa desenvolver, você precisa trabalhar. Então, nesse caso, está colocando aquela situação como algo obrigatório. Então, nós falamos assim que, da mesma forma que no caso da mediunidade, ela pode gerar um desequilíbrio para a pessoa, né, para o médium, se ele não mantiver um padrão de equilíbrio, se ele não mantiver ali um entendimento, uma transformação positiva na vida para manter a mediunidade equilibrada, isso pode gerar um desequilíbrio. Se ele acha que o trabalho facilita isso para ele, ótimo. Porque então ele pode não apenas se manter equilibrado através do estudo, através do regramento da sua conduta, como ele também pode ser ativo no trabalho caritativo no meio mediúnico. Mas isso não é uma obrigação do trabalho. Né? Então o trabalho é um recurso que auxilia no reequilíbrio. Agora, o médium, sendo médium, ele não pode simplesmente dizer, olha, eu não quero mais ser médium e eu vou ficar bem. Pelo contrário. Nós temos pessoas que trazem mediunidade, nós sabemos disso, né, vemos isso em muitas situações, que a vida dela é um verdadeiro transtorno por causa da mediunidade. Então ela tem que manter aquela vida dela bem regradinha, bem certinha, inclusive fazendo uso por medicamentos. Né? Sim, sem dúvida. Porque existe aquela ideia, não, você tem que trabalhar. Não, você trabalha se você quer. Agora, o que você precisa, em função da mediunidade, do efeito que ela provoca sobre você, você precisa ter uma conduta na sua vida em escolher quais são ali os melhores caminhos que você tem, que você pode utilizar para poder viver bem. Nesse caso, por exemplo, nós temos evangélicos, nós temos católicos, que são médiuns ostensivos e que sofrem muito por isso, e frequentam suas crenças, trabalham junto com as pessoas, sem exercer mediunidade. E isso faz muito bem para ela. Ela continua vendo, continua ouvindo, continua sentindo, mas ela tem um controle sobre aquilo a partir do entendimento que ela tem da mediunidade. Né? Então, na verdade, o trabalho é sempre uma recomendação, independente de ser médium ou não. Aliás, a laborterapia é uma prática que no mundo espiritual é muito utilizada. Porque o indivíduo que vive a ociosidade, né, e a gente sabe, como diz o ditado popular, que a mente parada é a oficina do diabo, imagina para aquele que é médium, então. Ele não só é a oficina do diabo, como ele sofre as influências também daqueles, entre aspas, chamados de diabos, né, que são os espíritos desequilibrados que vão ali atormentar a vida daquela pessoa. Então, na verdade, a mediunidade ela é uma realidade. O que ele vai fazer com ela, né, sem dúvida. Né? Então, assim, para nós espíritas, né, que temos assim a vontade, temos os recursos, temos as oportunidades e soubermos aproveitar isso, isso se reverte de uma forma muito favorável para nós. Né? A Angelina colocou ali, né, foi falado para mim que tinha duas opções, hospital psiquiatra ou exercer a mediunidade, como forma, né, de reequilíbrio. Porque, na verdade, não é o trabalho propriamente dito, não é dar vazão para a mediunidade, mas é você estar no meio, se preparando, se capacitando, que isso vai fazer com que se mantenha o equilíbrio. A André colocou, né, mas minha mãe só ficou boa na doença, que a atormentou por 2 anos depois que foi obrigada a se desenvolver. Achei isso muito complicado. Né? Esse desenvolver, na verdade, seria você
Porque o desenvolvimento mediúnico, Kardec utiliza essa expressão lá no Livro dos Médiuns, o desenvolvimento da mediunidade é o autocontrole. A gente tem que colocar o seguinte, essa é a ideia principal. O médium que tem o autocontrole, porque durante o desenvolvimento mediúnico, o que é aprendido? Essa é uma grande dúvida que surge para muitos daqueles que não são médiums ou que não conhecem o trabalho os trabalhos que são feitos nas instituições. Então, inicialmente, você estuda o que é mediunidade, quais são os tipos de mediunidade que tem. Depois você começa a analisar quais são os efeitos da mediunidade sobre o médium. Depois ele começa a analisar quais são os efeitos da mediunidade que ele possui sobre ele. E depois também o que ele pode fazer de uma forma produtiva com a mediunidade. Então, esse autoconhecimento, esse conhecimento do que é a mediunidade e o autoconhecimento que o médium acaba adquirindo, e também depois facilitando isso através do trabalho, porque faz com que ele coloque em prática toda a teoria que ele aprendeu e o tira daquela ociosidade, isso para ele então é o que ele acaba ganhando com essa transformação. Então o trabalho muitas vezes é indicado como exatamente a laborterapia vai trabalhar, porque através do trabalho você vai colocar tudo isso em prática. Mas ele poderia ficar na teoria, olha, eu não tenho onde trabalhar. Imagina aquele médium que vive no interior de uma pequena cidade aí numa pequena cidade do Brasil, que não tem centro espírita, não tem nada, a vida dele vai ser um inferno? Não, a partir do momento em que ele começa então a se instruir, em que ele começa a canalizar essas energias para algo produtivo para ele, para manter o seu equilíbrio. Na verdade, o desenvolvimento é a educação mediúnica. Sim, né? A educação mediúnica se dá pela educação do médium. É o autoconhecimento, é o conhecimento. Tudo isso é importante para que o indivíduo se controle a partir dessas forças que agem sobre ele, e ele acaba tendo essa percepção. A Regina colocou instrução sobre mediunidade e educação do sentimento, sempre, né? Transformação dos valores, aplicação, né? Fazendo a vida ser produtiva. Isso é sempre importante. Porque, do contrário, se a gente imaginasse que todo médium tivesse que trabalhar, quem fosse de outra região, por exemplo, que não teria a mediunidade como uma prática, a vida dele seria um verdadeiro transtorno. Mas não, ele coloca em prática, ele vive então a crença dele através das suas práticas, através da frequência, através dos estudos, da sua evangelização, e ele então retoma o equilíbrio. Poderia fazer um uso dessa mediunidade para os fins de caridade junto aos desencarnados? Poderia, mas não é o momento em que ele vive isso, né? Então seria assim, realmente uma bagunça. Deixa eu ver aqui, a André colocou também, né? Mas ela não queria nem acreditar em Deus, foi um aprendizado sem dúvida. Nesse caso foi quase que um arrastamento, né, André? Para que ela mudasse a conduta dela e ver isso como uma realidade na vida dela, né? O Cartomante colocou, né, o legal é que tem médiuns em todos os formatos religiosos. Um exemplo muito interessante é o do Pedro Siqueira, né, que fala com os anjos, né, Nossa Senhora e os santos. Escreveu o livro Todo Mundo tem um anjo da guarda, né, e no terço, durante a missa católica, recebe a mensagem dos anjos e dos santos e passa mensagens para a pessoa na hora, né? Inclusive, né, o Pedro Siqueira, ele, principalmente naquela época, quando foi em 2010 mais ou menos, quando nós tivemos a comemoração, a celebração do centenário, né, do aniversário do Chico Xavier, a mediunidade era um assunto muito presente aqui no Brasil. Eu fiz uma pesquisa longa, vocês se lembram, né, o espiritismo na mídia, e nós tínhamos ali médiums sendo entrevistados em tudo quanto é lugar, programas sobre mediunidade, livros, filmes, tudo acontecendo ao mesmo tempo. 2010 foi, eu acho que o momento, segundo as pesquisas que eu fiz, e foi uma pesquisa profunda que eu fiz, foi assim o período mais intenso em que o espiritismo foi falado no Brasil. Falado em ambientes espíritas e em programas de televisão apenas para trazer curiosidade, desde a mediunidade prática, de uma forma proveitosa, até falar de caçadores de fantasmas. Até caçadores de fantasmas apareceram aqui no Brasil. E o Pedro Siqueira, na época, me lembro que ele deu uma entrevista para a Xuxa na época, não me lembro qual era o programa dela, e ele falava exatamente sobre isso, que ele fazia esse trabalho, mas ao mesmo tempo que ele trazia essas informações para as pessoas, ele era muito criticado no próprio ambiente católico, porque a prática mediúnica não faz parte da base filosófica católica, e ele quebrava esse tipo de postura. Então aqueles que eram mais ortodoxos, aqueles que eram mais radicais, o criticavam duramente,
E ele, inclusive, era proibido de frequentar determinadas igrejas porque ele trazia os espíritos. Não importa se eram anjos, se era Nossa Senhora, se eram familiares, eles simplesmente não aceitavam. Ele também sofreu e deve sofrer agora bastante, apesar de já ter passado um pouco daquelas perseguições que ele vivia antes, né? Então é bem interessante também a vida desses outros médiuns. Assim como também nós temos curadores, né? Muitos curadores, as benzedeiras, né? Nós temos ali dentro do ambiente evangélico também curadores, né? Então, enfim, cada um vivendo ali a sua experiência. Ainda bem, né, Angelina? Dudu colocou, né, eu penso que quando me desenvolvi bastante percorrendo esse caminho de aprendizado da minha mediunidade, muito melhor hoje no equilíbrio que tenho, do que antes sem saber de nada, né, e ostensivo demais, que era que fazia-me muito mal. Muito bom ter encontrado o centro, a Casa Espírita Idônea, para fazer que hoje eu esteja muito melhor que antes, né? E tem só, porque nós temos médiums que acabam chegando em algumas casas espíritas que não estão preparadas para o trabalho bem equilibrado. Então bota a pessoa para conversar com os espíritos simplesmente pelo fato dela ser médium. E isso traz muito mais prejuízo do que benefício, né? Mas vamos lá, seguindo em frente, né? Tic-Tac colocou, imagina se Jesus fosse responsável pelos maus atos dos cristãos, né? Cada um segundo as suas obras, ele já disse, para se eximir de qualquer problema, né? Mas vamos lá, pessoal, seguindo em frente aqui. Então começamos 1857. Vamos em frente agora, senão eu não vou conseguir ler para vocês aqui, tem bastante coisa. 1857, aquelas duas questões que nós vimos em que os espíritos afirmaram que, na verdade, a possessão, e Kardec concordou, na verdade uma dependência absoluta que um espírito, que um encarnado tem a partir da influência de um espírito. Em 1858, se havia alguma dúvida sobre a opinião do codificador até aquele momento, ele a desfaz no texto da Revista Espírita por ele redigida. Diz assim para nós: antigamente dava-se o nome de possessão ao império exercido pelos maus espíritos, quando sua influência ia até a aberração das faculdades. Mas a ignorância e os preconceitos muitas vezes tomaram como possessão aquilo que não passava de um estado patológico. Para nós, a possessão seria sinônimo de subjugação. Por isso, então, Kardec, aqui nessa edição da revista de 58, ele confirma aquilo que os espíritos disseram. Então, possessão, sinônimo de subjugação. Não adotamos esse termo porque ele implica igualmente a ideia de tomada de posse do corpo do espírito estranho, uma espécie de coabitação, ao passo que existe apenas uma ligação. O vocábulo subjugação dá uma ideia perfeita. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar da palavra, há simplesmente obsedados, subjugados e fascinados. E aí então responde aqui Fernando: fica bastante claro que para ele até aqui não existia possessão. Então 1858, 1859. Em 1861, o texto acima é parecido com o exarado no Livro dos Médiuns, com uma diferença significativa no parágrafo, qual seja a troca da palavra ligação por constrangimento. Então no Livro dos Médiuns ele utiliza a mesma ideia, já que ele publicou o Livro dos Médiuns em 61, e aí então ele pegou esse texto da Revista Espírita e só fez ali um ajuste, tirando ligação por constrangimento. Então olha só, ligação dá uma ideia de uma conexão paralela. Constrangimento já faz ali uma ideia de uma superioridade e de uma inferioridade moral. Então ele muda um pouquinho esse sentido para mostrar essa força que o obsessor exerce sobre o encarnado, né? sobre o obsedado. Né? 1862. Momentaneamente, temos a impressão de que estariam respondidas as indagações formuladas na inicial, mas apesar dessas considerações, o termo possessão reaparece na Revista Espírita. Então estamos em 62. Ninguém ignora que quando o Cristo, nosso muito amado Mestre, encarnou-se na Judéia, sob os traços do carpinteiro Jesus, aquela região havia sido invadida por legiões de maus espíritos que, pela possessão, como hoje, se apoderavam das classes sociais mais ignorantes, dos espíritos encarnados mais fracos e menos adiantados. É preciso lembrar que os cientistas, os médicos do século de Augusto,
trataram, conforme os processos hipocráticos, os infelizes possessos da Palestina e que toda a sua ciência esbarrou ante esse poder desconhecido. Aqui então uma citação de Erasto. Na mesma revista e no mesmo ano, Kardec, nos estudos sobre os possessos de Mozzini, acrescenta a seguinte consideração: o paroxismo da subjugação é geralmente chamado de possessão. De 1862, nós vamos para 63. A retomada do termo tinha uma razão, e Kardec é bem incisivo na sua opinião na Revista Espírita, sobre os mesmos possessos de Morzine. Nós estudaremos em breve na Revista Espírita, que certamente o impressionaram e influíram na mudança de sua conceituação sobre possessão, e valeram 12 citações no índice remissivo da Revista Espírita, de 62, 63, 64, 65 e 68, além de outros estudos na mesma revista, como, por exemplo, quando analisa um caso de possessão. Se não, vejamos. Então, olha só o que Kardec colocou. Isso, então, mais uma vez, na Revista Espírita de 1863, lá nos possessos de Morzine. Morzine é uma cidade, né? Bom dia, André. Temos dito que não havia possessos, no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Voltamos a esta asserção absoluta, porque agora nos é mostrado que pode haver verdadeira possessão, isso é, substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um espírito encarnado. Não vendo senão o efeito e não remontando a causa, eis porque todos os obsedados, subjugados e possessos passam por loucos. Eis um primeiro fato que o prova e apresenta o fenômeno em toda a sua simplicidade. Aqui então Kardec acaba de mudar a opinião dele. E consequentemente começando então a fazer uma correção naquilo que os espíritos apresentaram. O Sr. Charles, aqui citação da revista, declarou que, querendo conversar com seu velho amigo, aproveitava o momento em que o espírito da senhora a sonâmbula, estava afastado do corpo, para tomar-lhe o lugar. Eis algumas de suas respostas. Já que tomastes posse do corpo da senhora A, poderíeis nele ficar? Não, mas vontade não me falta. Por que não podeis? Porque seu espírito está sempre ligado ao seu corpo. Ah, se eu pudesse romper esse laço, eu pregaria uma peça. Que faz durante esse tempo o espírito da senhora A? Está aqui ao meu lado, olha-me e ri, vendo-me em suas vestes. O Sr. Charles era pouco adiantado como espírito, mas naturalmente bom e benevolente. Apoderando-se do corpo da senhora A, não tinha qualquer intenção má. Assim, aquela senhora nada sofria com a situação e a que se prestava de boa vontade. Aqui a possessão é evidente, e ressalta ainda melhor dos detalhes que seria longo enumerar, mas é uma possessão inocente e sem inconvenientes. Na mesma página, no entanto, Kardec descreve um caso de possessão da senhora Júlia, agora dirigida por um espírito malévolo e mal intencionado. Há cerca de 6 meses tornou-se presa de crises de um caráter estranho, que sempre corriam no estado sonambúlico, que de certo modo se tornara seu estado normal. Ou seja, né, o estado então sonambúlico, vai com Deus, Eve, bom dia, beijos. Então o estado sonambúlico acabou se tornando para ela quase que algo natural, sendo o contrário, né, do que seria ali uma exceção. Torcia-se, rolava pelo chão, como se debatesse, em luta com alguém que a quisesse estrangular, e com efeito apresentava todos os sinais de estrangulamento. Acabava vencendo esse ser fantástico, tomava-o pelos cabelos, derrubava-o aos sopapos com injúrias e imprecações, apostrofando-o incessantemente com o nome de Fredegunda, infame regente, rainha impudica, criatura vil e manchada de todos os crimes, etc. Pisoteava como se acalcasse aos pés com raiva, arrancando-lhe as vestes. Coisa bizarra,
tomando-se pela própria por Fredegunda, dando em si própria arredondados, coisa bizarra, tomando-se ela própria por Fredegunda, dando em si própria redobrados golpes nos braços, no peito, no rosto, dizendo: toma, toma! É bastante infame, Fredegunda. Queres me sufocar, mas não o conseguirás. Queres meter-se em minha caixa, mas eu te expulsarei. Minha caixa era o termo que se servia para designar o próprio corpo. Um dia, para livrar-se de sua adversária, tomou de uma faca e vibrou contra si mesma, mas foi socorrida a tempo de evitar-se um acidente. Vemos aí a luta de dois espíritos pelo mesmo corpo. Esse espírito, Fredegunda, foi posteriormente evocado nas sessões mediúnicas e convertido ao bem. Então nós veremos isso aqui na Revista Espírita no decorrer dos nossos estudos. Mas voltando aos processos de Morzine, diz Kardec referindo-se ao perispírito: pela natureza fluídica e expansiva do perispírito, o espírito atinge o indivíduo sobre o qual quer agir, rodeia-o, envolve-o, penetra-o e magnetiza. Como se vê, isto é inteiramente independente da faculdade mediúnica. Ou seja, então o obsessor ele pode atingir uma pessoa sem que ela seja médium e demonstre qualquer coisa ostensiva. E continua. Esses últimos, sobretudo, os possessos do tempo do Cristo, apresentam notável analogia com os de Morzine. Na mesma revista e no mesmo ano, selecionamos e pensamos para dimensionarmos a extensão daquela possessão coletiva. Os primeiros casos da epidemia de Morzine se declararam em março de 1857 e em 1861 atingiram o máximo de 120 pessoas. O caráter dominante desses momentos terríveis é o ódio a Deus e, sobretudo, quanto a ele se refere. Anabela, bom dia. 1864. Lembra que nós começamos lá em 57, Estamos evoluindo na nossa linha do tempo. Ainda sobre a possessão da senhora Júlia, refere-se Kardec na Revista Espírita. No artigo anterior, em 63, descrevemos a triste situação dessa moça e as circunstâncias que provavam uma verdadeira possessão. O grau de intensidade das possessões e sua reatividade à tentativa de exorcização vai bem escrita na Revista Espírita. Diz aqui então: desde que o bispo pisou em terras de Morzine, diz uma testemunha ocular, sentindo que ele se aproximava, os possessos foram tomados de convulsões as mais violentas, e soltavam gritos e urros que nada tinham de humano. As possessas, cerca de 70, com o único rapaz, juravam, rugiam, saltavam em todos os sentidos. A última resistiu a todos os esforços, vencido de fadiga e de emoção. Ele, o bispo, teve de renunciar a lhe impor as mãos. Saiu da igreja trêmulo, desequilibrado, as pernas cheias de contusões, recebida das possessas, enquanto essas se agitavam sob suas bênçãos. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte referência sobre possessão e reforma íntima. Diz aqui então: para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsediado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para se livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. O auxílio destes se faz indispensável, quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí não raro o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. No mesmo livro, há considerações sobre as causas da possessão. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão.
De 1864, nós saltamos para 67. Lembrando que Kardec desencarnou em 69, né? 1867. Ainda na Revista Espírita, encontramos informações de como é essa perda do livre-arbítrio e como impedi-la. Revista Espírita, então. Objetar-me-eis, talvez, que nos casos de obsessão, de possessão, o aniquilamento do livre-arbítrio parece ser completo. Haveria muito a dizer sobre esta questão, porque a ação aniquiladora se faz mais sobre as forças vitais materiais do que sobre o espírito, que pode achar-se paralisado, dominado e impotente para resistir, mas cujo pensamento jamais é aniquilado, como foi possível constatar em muitas ocasiões. Procedeis em relação aos espíritos obsessores ou inferiores que desejais moralizar, algumas vezes conscientemente, que quando estabeleceis em torno deles uma toalha fluídica que eles não podem penetrar sem vossa permissão, e agis sobre eles pela força moral, que não é outra coisa senão a ação magnética quintessenciada. Depois aqui em 68, em A Gênese, Kardec disserta sobre domicílio espiritual, típico caso de coabitação, ou como agora quer Hermílio Miranda, condomínio espiritual com síndico e convenção. Diz aqui então no livro A Gênese: na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, tomando-lhe o corpo por domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado por seu dono, pois que só se pode dar pela morte. Isso então aquela referência daquela questão inicial, na 473, quando o espírito dizia que somente existe o término, né, o rompimento, quando chega a termo a vida do encarnado aqui. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito serve-se dele como de se seu próprio fora, fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços conforme o faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, que nós entendemos aqui agora, né? A mediunidade falante como sendo a psicofonia, que ali não passa também de um processo de incorporação, né, que nós chamamos. Tá. Fala pela boca, vê pelos olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último que fala e obra. Na obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma o corpo de um encarnado, que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria seu fato a outro encarnado. Quando é mau o espírito obsessor, ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o. Seguindo ainda no mesmo livro, parece que ao tempo de Jesus eram em grande número na Judéia os obsediados e os possessos. Sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. Como as curas, as libertações dos possessos figuram entre os mais numerosos atos de Jesus. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus veio até nós. Então aqui uma citação do capítulo 12, versículos 22 e 23 do Evangelho de Mateus. Aqui então a conclusão do nosso articulista. Deduzimos, com base no exposto, que para que exista possessão, é preciso que o espírito obsessor identifique-se com o espírito encarnado. Aquele atinge o indivíduo sobre o qual quer agir,
rodeia-o, envolve-o, penetra-o e o magnetiza. O aniquilamento do livre-arbítrio parece ser completo, porque a ação aniquiladora se faz mais sobre forças vitais, materiais do que sobre o espírito, que pode achar-se paralisado, dominado e impotente para resistir, mas cujo pensamento jamais é aniquilado, pois o encarnado é que atua conforme quer sobre a matéria de que se acha revestido, e, portanto, aquela dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la, em vez de agir exteriormente ao espírito encarnado, toma-lhe o corpo por domicílio, sem que este, no entanto, esteja abandonado por seu dono, pois isso só se pode dar pela morte. Por isso, a possessão é sempre momentânea, temporária e intermitente. Para se libertar da possessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsediado trabalhe para a sua própria melhoria, estabelecendo em torno de si uma toalha fluídica, que eles não possam penetrar sem sua permissão, agindo sobre eles pela força moral, por uma ação magnética quintessenciada. Na possessão, isso só é possível com a ajuda indispensável de terceiros. Então, nesse caso, tanto na possessão como na subjugação, que são dois casos gravíssimos de influências e de envolvimento espiritual, há a necessidade de uma ação de terceiro. Alguém que passa por uma subjugação grave sequer tem forças para fazer alguma coisa diferente daquilo que está acontecendo, né? Portanto, respondendo às indagações iniciais desse trabalho, podemos dizer que Kardec analisou todas as facetas e prismas da obsessão e concluiu que existe possessão e também coabitação. Uma obra como a da codificação espírita é indivisível e, portanto, deve ser analisada como um todo, jamais devendo ser fragmentada ou dividida na análise de seu conteúdo. Existem vários temas nas obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno e na Revista Espírita, em que as verdades foram estudadas à luz dos conhecimentos adquiridos no dia a dia, e suas opiniões, às vezes alteradas, sem que correspondessem a uma mudança de ideia, mas sim à evolução de verdade em verdade, degrau a degrau na escala ascensional do conhecimento, como convém a um cientista sábio, astuto, inteligente, honesto e, antes de tudo, humilde, coisa rara, aliás. A fé raciocinada, sob a égide dessa humildade, aconselhada e praticada pelo mestre leonês, levou-o à busca incessante da verdade, que sempre caracterizou suas ações, a correta elucidação conceitual de possessão, incitando-nos também a libertarmos-nos de duas outras, a dos dogmas e a do fanatismo. Tenhamos igual têmpora e nos deixemos contaminar pela sua lição e pelo seu exemplo. A lição inclina e o exemplo arrasta. Então está aqui esse artigo que eu achei muito legal de nós estudarmos, porque mostra realmente a evolução desse assunto, né? A forma como Kardec começou então a observar. Agora, o ideal seria nós lermos, né, cada um desses artigos, que inclusive nós já lemos aqui na sala há muitos anos, tanto os possessos de Mosine, como também a possessão da senhorita Júlia, que é um caso gravíssimo, né, esse espírito Fredegunda. Só para fazer aqui um pequeno spoiler dessa notícia, queria fazer com que a moça se jogasse no fogo. E aí então tinham que segurá-la. Foi uma coisa gravíssima que aconteceu. E por outro lado nós tivemos esse caso então do amigo que falava com aquele outro amigo encarnado através da senhorita A, como Kardec denominou. Agora, nos casos atuais de possessão, a partir desse entendimento que nós tivemos aqui do texto, analisarmos, por exemplo, nós temos ali centros espíritas que fazem trabalhos de cirurgias espirituais. Muitas vezes essas cirurgias demandam horas. Então o médium chega na casa, faz aquela preparação toda, e aí então o espírito se manifesta e começa então a trabalhar. E fica ali durante 4, 5 horas fazendo aqueles tipos de atendimentos. Não seria o caso de nós analisarmos também a possibilidade de haver um caso de possessão, em que o espírito se desvincula parcialmente do seu corpo físico, vai fazer algumas atividades, fica em observação, enquanto o espírito do
do caso do médico, toma posse do seu corpo para poder fazer os procedimentos. Seria o caso de nós pensarmos que não é algo assim tão raro, tão espetaculoso como nós imaginamos, né? Porque nós vemos principalmente nessa ideia da possessão negativa, trazendo ali tantos prejuízos, aquele espetáculo medonho, temeroso, né? Mas às vezes nós vemos a possessão se dar de uma forma tão natural e tão sutil durante os trabalhos mediúnicos, em que há necessidade, por exemplo, do médium, né, do espírito, ter ali um pleno domínio do corpo físico para determinados tipos de procedimento. Então talvez aí também aconteça os casos de possessão. Claro que isso aqui é só uma especulação, uma possibilidade que nós encontramos, né? Então, pessoal, esse foi o tema que eu queria trazer para vocês, para mostrar a importância do desenvolvimento de Kardec nesse tema, por esse tema, né, fazendo com que nós entendamos, né, que a doutrina espírita ela está aberta a se desenvolver desde que surjam evidências claras, né, que mostrem que determinada opinião ela pode ser alterada a partir de novas comprovações, né? André colocou, né, vai imprimir, legal, André. Tita colocou, né, como os apóstolos poderiam enfrentar os reis se não possessos pelo Espírito Consolador, né? Pois é. Naquela época era muito mais complicado, né? Principalmente porque era um período diferente, um ambiente diferente, né? Uma mentalidade diferente na época, né? Então era tudo novidade ali. O Cartomante colocou, né, os encarnados precisam tomar posse da própria vida, né? Quando a pessoa não toma posse da própria vida, fica mais fácil que ela seja vítima de possessão. Pois é, ela perde, né? A pessoa que não se fortalece espiritualmente, ela muitas vezes acaba sendo iludida e conduzida, né, por outras influências, até mesmo no ambiente onde ela vive, independente de ser espiritual ou não, né? Ela acaba sendo joguete das influências do meio onde ela se encontra, perdendo ali, né, a capacidade de se desenvolver e crescer, né? Tic-Tac colocou, né, eles não teriam poder para tanto, né? Era tudo novo naquela época, né? Imagina quanto tempo demorou para a gente chegar até aqui, se hoje acontecesse isso, né, um caso assim de epidemias graves, né, como nós lidaríamos com isso? Eu me recordo, Tic-Tac, para a gente poder finalizar o estudo, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso no nosso próximo encontro, onde nós trataremos do casos de convulsionários, que nós tivemos no Nordeste há alguns anos, poucos anos, numa escola, numa cidade do interior lá do Nordeste, um caso de convulsão, em que vários alunos começaram então a ter convulsões, se jogar no chão, aquela choradeira completa. Foi assim um quadro pavoroso para todos eles, né? E aí então chamaram rapidamente padres, chamaram psiquiatras, chamaram espíritas, né? Cada um dando ali o seu ponto de vista diante daquela situação. Os psiquiatras dizendo que era ali uma histeria coletiva apenas, e nessa histeria coletiva era uma criança influenciando a outra. Depois vieram ali os católicos dizendo que era ali um caso de possessão e que precisaria de um exorcismo coletivo. Depois chegaram ali espíritas dizendo que era um caso de convulsionários. Então, assim, cada grupo dando a sua opinião. Então, na verdade, se isso acontecesse, nós não estaríamos preparados para tal situação. E até mesmo nessas situações de obsessões coletivas, nós tivemos um caso registrado na história, depois eu vou tentar encontrar esse artigo, que falava de um grupo de pessoas que ficaram durante horas dançando. Horas dançando. Elas não conseguiam parar de dançar. A pessoa sabia que era uma coisa ridícula, que estava no meio de uma praça pública, mas elas não conseguiam parar de dançar. E aí então era avaliado esse caso como um caso de possessão coletiva, ou de obsessão coletiva nesse caso, né? Que é bastante estranho, né? Pois é, mas é mesmo, Cartomante. Não, mas o que você colocou tem muito sentido, porque o que Kardec colocou para nós aqui, ele informou o seguinte, que muitas vezes os espíritos colocaram, vou até pegar esse artigo aqui. Então, assim, o que pode parecer engraçado a princípio, isso tem muito sentido, porque ele diz assim para nós, deixa eu pegar aqui, está aqui, ó. Frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas, que mais necessitam de médico do que de exorcismo. E nesse caso nós podemos colocar várias situações que afetam o nosso corpo físico, que afetam o nosso psiquismo, que nada tem de espiritual. Então a pessoa tem aquela fraqueza, tem uma convulsão, aí para quem olha, dependendo de quem olha, vai interpretar isso como sendo algo espiritual. Nós não vemos, por exemplo, muitas vezes sendo
mostrado na televisão pessoas que estão ali em igrejas evangélicas, que são muitas vezes pentecostais, que incitam as pessoas, né, naquela exaltação da fé, e de repente caem no chão em convulsão? Isso mostra na televisão, nós vemos na televisão isso. Pessoas que dançam, que gritam, que choram. Isso tudo é exaltação da fé. E na verdade não tem nada de espiritual nisso. É apenas ali um desequilíbrio psíquico momentâneo que acontece, que leva as pessoas a esse comportamento. Se não tiver essa frieza, esse cuidado de fazer uma análise, como Kardec já colocou, nos hospitais psiquiátricos, nós encontramos ali muitos médiums em desequilíbrio que são tomados como loucos. E outros que são tomados como loucos, que são interpretados como sendo influenciados espiritualmente. Então tem de tudo. Por isso o cuidado, né, e o método para fazer uma análise nessa situação. Meus amigos, encerrando por aqui então o nosso estudo de hoje, né? Foi bem legal a gente conhecer um pouquinho dessa história. Eu infelizmente tive que correr aqui, né? Sem fazer catarse e tudo mais, né? A necessidade de fazer uma análise muito cuidadosa por todos aqueles que estão envolvidos naquele trabalho de tratamento e de auxílio que é apresentado. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo, mais uma vez, desculpa pela correria, né? Vocês sabem que eu já falo rápido, lendo rápido, com tempo contado, fica mais corrido ainda. Mas para quem quiser depois, dá uma chegadinha aqui então, eu vou passar para vocês aqui o artigo. Está aqui, só um instantinho. Está aqui, depois leiam com calma. Vejam as referências e tudo mais, que fica mais tranquilo, né? O que a gente está colocando, né, cartomante, isso a gente trata bastante nos estudos do Evangelho que a gente faz, né, principalmente nesse período, em que nós temos ali uma sociedade com os ânimos bastante exaltados. E estando com os ânimos exaltados, geralmente a gente não tem a razão como sendo a nossa referência, mas as paixões. E as paixões nos levam a esse tipo de comportamento, não apenas dentro desse ambiente político, mas muitas vezes também em ambientes religiosos, né? Sociológicos, ideológicos. Então nós encontramos isso no mundo todo, tantos e tantos conflitos que vão surgindo, né? Então vamos ter estudos da Revista Espírita na sexta-feira, tudo em ordem, tudo dentro do nosso cronograma, né? Então temos ali então o encerramento aqui, pessoal. Então no nosso próximo encontro, mais uma vez, nós vamos estudar então sobre os convulsionários, a partir da questão 481, que é um outro caso que nós vamos então